Você prefere que as pessoas sejam simpáticas com você ou que elas sejam totalmente honestas? A gente vai analisar essa pergunta e ver que aí estão dois modos de agir na vida. Eu sou Yair Elon e essa é a Energia Semanal. Bom, eu queria começar contando para vocês um caso que eu vivi na pele, né? E queria ver como é que vocês encaram esse caso, como é que vocês prefeririam ter um feedback no caso que aconteceu. Uma vez eu estava mandando um e-mail para uma editora, para um profissional então do livro, que sabe bastante português, que sabe bastante gramática, e eu também sou tradutor, né? Então estávamos falando entre dois profissionais de gabarito aí no âmbito gramatical e do português. E por acaso eu cometi um erro na primeira linha do meu e-mail, né? Um erro ortográfico. E aí eu mandei o e-mail, tá. E a resposta que eu recebi da pessoa foi exatamente essa, sem oi, sem boa tarde, sem nada. Consulte um revisor, você tem um erro de ortografia na primeira linha do seu e-mail. Bom, claro que a primeira reação que eu tive foi de ir lá ver o que eu tinha escrito para ver se eu tinha mesmo errado. Eu vi o e-mail, reparei que eu realmente tinha cometido um erro de ortografia, fiquei extremamente envergonhado e logo em seguida acho que fiquei um pouco nervoso, né? Irritado com o jeito com que a pessoa me tratou. Ela podia, eu acho que ter falado, oi, tudo bem, como vai? Falar alguma coisa, depois comentar, olha, por acaso eu vi que tem um erro no seu e-mail, você deveria contratar um revisor ou tomar mais cuidado, né? Ela podia ter, digamos, dourado a pílula, acho que se fala em português, né? Não precisava ter sido tão agressiva. Então, pergunta, vocês prefeririam o quê, né, num caso como esse? É a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Que a pessoa seja simpática com você ou que ela seja honesta com você? Bom, a maioria das pessoas funciona com base na simpatia mais do que na honestidade, né? A maioria de nós fica realmente insultado e entra num modo defensivo quando alguém vem falar alguma coisa muito crítica para nós. Ainda que seja verdade, como no meu caso, né, que eu realmente tinha errado. Mas a gente, ao ouvir aquela crítica muito de frente, a gente fica bravo, como eu fiquei, e às vezes entra na defensiva e ignora totalmente aquele comentário. Então, na verdade, se eu ignorei o comentário, aquele comentário não teve o propósito que ele queria, né? Porque qual foi o propósito da pessoa ao me corrigir? Me dá uma dica, me dá um alerta. Só que se eu fico na defensiva, não foi muito bom. A maioria de nós precisa, para receber uma crítica, se sentir seguro. Então a gente precisa ou estar com uma pessoa que a gente confia, ou ter uma boa introdução para aquela crítica que vai vir, né? E aí a gente ouve aquela crítica um pouco melhor. Uma crítica que vem, por exemplo, não diria com elogios em volta, mas uma crítica que vem revestida de alguma camada um pouco mais doce, ela é mais bem recebida do que a crítica puramente, né? A honestidade, na verdade, ela machuca. A gente tem esses provérbios em português, né? A verdade dói. E a maioria das pessoas não gosta de dor. Então, você chegar e simplesmente falar a verdade para as pessoas pode ser bastante complicado. Por outro lado, né, se você conseguir tirar um pouco o ego da jogada, porque no fundo quem está se magoando é o ego, né, se você puder lidar com aquela verdade que estão jogando na sua cara, esse feedback honesto, ele é muito revelador, né? Ele realmente te aponta diretamente para um erro seu, para um defeito seu, e pode ser muito útil, por exemplo, na sua evolução espiritual. Você se descobre com um problema, né, que você pode resolver, já trocar ali uma atitude talvez pouco interessante por uma atitude mais prática e você evolui espiritualmente naquele momento. Então também é uma ferramenta de autoconhecimento muito importante, né? Bom, o que eu queria discutir com vocês é essas duas maneiras de agir na vida, né? Falando cabalisticamente, eu acho que a gente pode falar o seguinte: algumas pessoas colocam as ideias antes das pessoas, né? As ideias em primeiro lugar, pessoas em segundo lugar. O que significa isso? São pessoas que o objetivo delas é divulgar uma ideia, divulgar uma mensagem, divulgar uma verdade, vamos falar assim, e as pessoas ficam em segundo plano. Elas não estão muito se importando se a verdade é confortável de se ouvir. Elas querem espalhar a verdade, querem espalhar uma mensagem e não importa as pessoas. Já tem outras pessoas que, ao contrário, colocam as pessoas primeiro e as ideias em segundo lugar. Essas pessoas têm por objetivo, primeiro, fazer com que as pessoas se sintam bem, com que as pessoas se sintam confortáveis. Elas estão mais preocupadas com os aspectos sociais. E depois, em segundo lugar, em passar uma mensagem, passar uma ideia. E elas vão tentar fazer com que essa ideia vá bem embrulhada para não ferir as pessoas.
A gente tem esses dois tipos de comportamento em duas personagens da Bíblia, que são Moisés e Arão. Né? Moisés e Arão, cabalisticamente, representam dois polos opostos da árvore da vida, duas firot opostas, Netzach e Hod. Moisés é o cara que fazia o quê? O primeiro tipo de coisa que a gente falou. Ele estava preocupado em divulgar uma verdade, a verdade da Torá, e só depois ele se preocupava com as pessoas. Arão é o contrário. Arão punha as pessoas em primeiro lugar e a verdade em segundo lugar. Não que ele não tivesse preocupado com a verdade, mas primeiro ele se preocupava com as pessoas. Qual desses dois jeitos de agir pode ser mais interessante? Bom, eu acho que, cabalisticamente falando, como sempre, a gente nunca vai poder falar, bom, seja só um, seja só outro, né? Eu acho que é interessante um equilíbrio. Tem horas que a gente precisa ser Moisés, tem horas que a gente precisa ser mais Arão. Tem horas que a gente precisa ser direto com a verdade, não dá pra ficar preocupado com questões sociais. Tem horas que não, que a gente precisa sim se lembrar que eu estou falando com um ser humano, me preocupar com isso e deixar a verdade quase que em segundo plano. Mas a própria Torá, ela tende a ir para um desses dois lados. Ela não fala muito do equilíbrio, não. E eu queria analisar isso com você, inclusive, em versos que a Torá diz. Né? Então, vamos ver se a gente chega na mesma conclusão até o fim do vídeo. O Talmud, por exemplo, né, antes da gente ir para a Torá, falando do Arão, fala que, por exemplo, o Arão era um cara que perseguia muito a paz. Né, ele gostava muito da paz. Então, o Talmud conta aqui o seguinte, vamos supor que duas pessoas tinham brigado. Tá? O Arão ia para uma dessas pessoas e falava assim, olha, eu ouvi falar que o seu amigo está extremamente mal com a briga que vocês tiveram, só que ele não sabe muito como te pedir desculpa, tal, ele está extremamente envergonhado. E aí a pessoa que estava brava já ficava um pouco mais, né, tranquila. Poxa, meu amigo tá mal, tá querendo me pedir desculpa, tal. E aí diz que o Arão ia na outra pessoa e falava exatamente a mesma coisa, né? Olha, eu ouvi falar que seu amigo tá extremamente mal com a briga, tá envergonhado, quer te pedir desculpa, mas não sabe como. E aí o que acontecia? A próxima vez que as duas pessoas se encontravam, né, ouvindo o que o Arão tinha dito, elas faziam as pazes, elas se abraçavam e tava tudo bem. Então, percebe que o que o Arão fazia? Na verdade, ele mudava um pouquinho a verdade, né? Ele não estava falando toda a verdade, era uma mentirinha branca, como a gente diz em português, mas em troca ele restabelecia laços sociais, restabelecia amizades, né? O Talmud diz que, na verdade, na época ali do deserto também, várias crianças foram chamadas a Arão por causa, né, do que Arão fazia de unir os casais, por exemplo. Então, às vezes o marido brigava com a mulher e ficavam sem se falar, sem ter relações sexuais, não ia ter filhos nascendo. E o povo de Israel aumentou graças a Arão. Então as pessoas, por exemplo, davam o nome para o filho de Arão, né, em homenagem ao que ele fazia. Tem um trechinho, eu acabo de me lembrar, no Ética dos Pais, que é um livro que eu sempre falo, né, muito legal de ler, em que o Hillel fala, um dos sábios fala o seguinte, tente ser um discípulo de Arão. Né? Ele não fala tente, ele fala seja um discípulo de Arão. Ele amava a paz e perseguia a paz, como a gente acabou de falar. Ele amava as pessoas e trazia elas para próximo da Torá. Então, olha só que interessante o louvor, né? Seja como Arão, ele gostava da paz, fazia de tudo pela paz, gostava das pessoas e atraía elas para a Torá. Percebe a ordem aqui que a gente está falando? Primeiro, gostar das pessoas, depois atrair elas para a Torá. Né? Então ele estava preocupado primeiro com a relação social, como a gente falou, depois em divulgar a verdade da Torá. Moisés já é totalmente o contrário, né? Moisés ele divulgava a Torá como um juiz, vamos dizer assim, de um modo mais severo. E ele não estava muito preocupado com as pessoas, se as pessoas iam gostar ou não daquela verdade que elas iam ouvir. Moisés estava 100% comprometido com divulgar a Torá. Pois bem, qual desses modos foi mais vencedor, vamos falar assim, na Torá? Vamos ver com dois versículos ligados a quando esses dois grandes líderes morrem. Ou seja, vamos ver quando a Torá descreve a morte de Moisés, que palavras ela usa, e quando ela descreve a morte de Arão, que palavras ela usa. Tá bom? Vamos começar com a morte de Moisés. Moisés morre e a Torá fala sobre sua morte em Deuteronômio 34, versículo 7 em diante. Diz o seguinte: o Moshe ben 120 shana, Moisés tinha 120 anos, bemotou, quando morreu. Loka hataino, o seu olhar não tinha sido escurecido, velonas lecho, e a sua força natural não tinha sido abatida, não estava mais fraca. Versículo 8. Vai verhu vnei Israel et Moshe be'arvot Moav. E os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moav, shloshim yom, por 30 dias. Vaitmu yemei vechi evel Moshe. E esses foram os dias de lamento pela morte de Moisés.
Então, olha, a chave está aqui no versículo 8, e choraram os filhos de Israel por Moisés. Vamos ver agora de Arão. Arão morre antes que Moisés na história, então no livro de Números, em capítulo 20, versículo 29. Vamos ver o que a Torá diz quando morre Arão. Vaeru kol haedah, e viu toda a congregação que gavá Arão, que Arão tinha falecido. Vaivhu et Arão shloshim yom, e choraram por Arão por 30 dias, kol beit Israel, toda a casa de Israel. Bom, deu para ver a diferença? Quando Moisés morre, o versículo fala especificamente que quem chorou? Os filhos de Israel. Né? E os nossos comentaristas, como Urashi, dizem que só choraram os homens, tá? Quando Moisés morreu. Moisés estava... vamos sem análise. Morreram os homens. No caso de Arão, né? O que diz o versículo explicitamente? Toda a comunidade percebeu que ele morreu, toda a comunidade chorou por 30 dias. Né? O versículo diz, toda a casa de Israel chorou. Então os comentaristas dizem que inclusive mulheres e inclusive crianças choraram na morte de Arão. Bom, o que isso significa? Que em última instância, claro, como Arão era mais preocupado com o social, ele também ficou mais querido socialmente. Né? Então, embora Moisés seja o grande professor, o grande símbolo da pessoa divulgadora de uma ideia e divulgador de conhecimentos, ele falhou, digamos assim, claro que é difícil a gente falar de um líder como Moisés falhar, né? Vamos pôr milhares de aspas, mas ele falhava no sentido social. Né? Quando se tratava de coesão social, de amor entre os seres humanos, amor ao próximo, Arão era superior a Moisés. E o próprio Moisés, dizem os nossos comentaristas, reconhecia isso. Né? Ele reconhecia a grandeza de Arão como unificador do povo. Tá? Então, voltando àquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo, será que é mais interessante ser simpático ou totalmente honesto? Eu acho, de novo, que cabalisticamente é legal ter um equilíbrio. Tem horas que a gente precisa adorar a pílula, tem horas que a gente precisa ser diretamente honesto. Mas se for para ter um extremo, se for para a gente ir para um dos extremos, a Torá parece ser bem clara, que o extremo de Arão é muito mais interessante, porque o amor pelo próximo tem que suplantar, inclusive, a verdade. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.